Olá, gente! Bom, sempre volto aqui com essa mesma fala, dizendo que estou de volta e com um amigo, com uma amiga, sempre pessoas muito queridas que são meus amigos mesmo, né? Só que esta moça que está sentada aqui na minha frente hoje, que vocês ainda não viram, tem história. Porque nós frequentamos os bancos da faculdade na mesma sala, na mesma época, e hoje ela está me dando a honra de bater esse papo aqui comigo. Então, ela é mãe, esposa antes de ser mãe, né? E ela é professora universitária, ela é coordenadora da Escola Superior de Advocacia na cidade de Rio Claro e uma atuação na área criminal. Como ela mesma diz, não me falem de família. Eu gosto mesmo é do que eu faço, de crime. Eu gosto de lidar com a área criminal. E a área criminal, a gente vai tocar em algumas pequenas polêmicas, né, que as pessoas ficam falando, né, de que vai defender esse, vai defender aquele. Todo mundo tem direito à defesa e nós vamos falar disso hoje aqui. Mas, repito, é uma baita de uma honra receber uma pessoa tão querida e minha amiga há tantos anos. Com vocês, Iádia Machado Salum. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, viu, meu querido? Muito, muito. Eu sei que esse convite já faz tempo, né, que eu recebi. Então tá uma briga, mas uma mulher ocupada as agendas como você. Ali darem certo, mas nossa, ainda bem que deu certo, né? Então, um prazer aqui. Estamos aqui para desenrolar o que a gente já vinha planejando há algum tempo. Mas, Iádia, a gente, nesse bate-papo aqui, como é a primeira vez que você vem, e você vai ser convidada outras vezes, porque a área criminal, ela é muito complexa e muito cheia de nuances, e eu acho importante, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, prestar os esclarecimentos, às vezes, pontuais, né? Como hoje é a primeira vez, nós vamos fazer aquela coisa mais genérica, mas já convido aqui publicamente para que você volte outras vezes e eu sei que você vai aceitar meu convite. E eu tenho que agradecer pelo moça, né? Estou com uma moça aqui, nossa, você sabe que agora eu me senti. Vendedor que me chama de moço já vendeu, né? Eu vou num lugar e falo assim, moço, quanto é? Vou comprar de você. No meu caso, assim, nossa, achei que era uma aluna. Nossa, aí já me conquistou. Não, ali quando eu tô. Aí a briga é boa. Aí já me conquistou. Mas essa é a vantagem da gente ter esse histórico dentro da coisa do esporte, de gostar e tal. Então a gente está sempre tomando uns certos cuidados. Eu, apesar de não ser fisicamente apto como você, eu sei que você treina muito, mas eu tô aqui dando minhas cacetadas. Eu tenho mais idade também, né? Eu sou quase um 60, minha querida. Tô batendo na porta ali. Mas vamos lá. Rasgação de seda que já aconteceu, que fizemos. Vamos falar da paixão, né? Porque eu sei que a gente fez faculdade juntos, né? Então, é uma coisa que os processos dentro da universidade, quando somos estudantes, eles vão mudando, né? A gente chega lá querendo uma coisa, aí vai para outra, aí começa a aprender. Só que, assim, para 100% dos alunos, todo mundo chega na faculdade de direito falando, quero mexer com crime. E a galera vai mudando. Mas é engraçado, assim, eu não sei você, mas você fez direito realmente querendo atuar na área jurídica? Então, eu até queria, mas os meus motivos eu vou falar depois dos seus. Mas eu não tinha essa coisa assim de, eu quero ser advogado. Não era uma coisa que eu queria. Mas eu sempre gostei muito, até da área criminal. Porque eu nunca falei assim, né, publicamente, nem para os alunos. E eu entrei com 21 anos, Vander.
Não, minto, 17 anos. 21 17 anos eu estava formada, né? formada, 17 anos saindo. Eu entrei com saída 20, quase 25. Então, recém-saída do ensino médio, né? Que na época era colegial. E muito por influência, né? Da família. Assim, não que a minha família não tem nenhum advogado. Fui a primeira. Sim. Mas muito pelo futuro que a profissão demanda ou poderia ocasionar. Então, eu fui gostando realmente da área jurídica na faculdade. Não foi assim, eu já que, né, entrei querendo. E depois que eu me formei, eu venho realmente de uma família de professoras. A minha mãe tem uma vida acadêmica também dentro da universidade, com pós-graduação, com pós-doutorado. E então ela preza muito pela educação, pela continuidade, pelo estudo, pela pesquisa. Sim. E aí eu saí, realmente me formei na faculdade. E logo em seguida eu entrei no mestrado, né, na nossa querida Unimep. Continuei lá no mestrado, ainda sem entender. Pra onde eu vou? Quero ser advogada, quero prestar concurso, quero ser juíza, quero ser delegada, quero ser promotora, quero ser, sei lá, né, O leque estava aberto ainda, né? E essa era realmente o meu foco. Eu acho que eu vou advogar, eu acho que eu vou prestar concurso público, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas eu fui fazer mestrado também por orientação, né, dos meus pais, por apoio dos meus pais, fui fazer mestrado. Lá eu encontrei quem coordenava na época era o Chaves de Camargo. Ele dava sua aula na pós. Já é falecido, Chaves. Já faleceu. Ele coordenava também a pós da USP. E logo na matrícula, ele falou assim, olha, eu tenho um grupo que chama Vai Quem Quer. Olha o nome, Vai Quem Quer. Que são os alunos do mestrado ministrando aulas para os alunos da graduação num período extra-aula, período da tarde. Então, vai quem quer, por quê? Porque eram algumas aulas que os alunos da graduação iam se quisessem, porque não fazia parte da grade, não tinha nota, não tinha nada. Mas eram os alunos do mestrado preparando aulas, marcava-se essas aulas à tarde e os alunos da graduação iam quem queria. E ele distribuiu lá. Eu lembro que eu fiquei com o tema ação direta de inconstitucionalidade. Constitucional, tá? Constitucional. Que é completamente Constituição Federal, né? E eu fiquei com aquela incumbência, então comecei o mestrado, fiquei com aquela incumbência, né, de preparar uma aula de direito constitucional para alunos da graduação, numa data específica lá. Preparei a aula, estudei, imagina, olha a responsabilidade, sim, né? Você tinha que fazer uma entrega, né? Fazer uma entrega, eram alunos da graduação. Eu era uma né? Não tinha muito tempo que eu estava lá naquele lugar, né? Isso aí também, sem querer te interromper, mas é uma coisa assim, é a maneira como o aluno da graduação, você acabou de sair. Sim. E ele acabou de chegar, ele já te olha, não te dá muito crédito, né? Você sabe como é que é? Né? É aquela avaliação, não sabia com quem estava lidando, eles também não sabiam com quem estavam lidando. Bom, chegou meu dia da minha aula. Quem estava lá na sala, né? Também o nosso querido Ercílio Dene. Nossa. Esse cara me fez assistir aula de latim, cara. Eu acho que é a única pessoa realmente que eu conheço que sabia o latim como ninguém. Nossa. Realmente são pessoas assim que marcam demais a nossa vida, um conhecimento. Não, ele era incrível. Uma humanidade, um carinho, assim. E ele estava lá, assistindo, né? Participando ali, vendo. E eu lembro que eu fiz um esquema na lousa e eu expliquei, dei detalhes, porque eu tinha estudado muito o assunto, né? Para mim era uma responsabilidade muito grande. Muito, Yádia. Estudei muito assunto. Não consigo imaginar você estudando. E aí dei a aula, né? Falei, né? Terminei assim, com aquela sensação, assim, nossa, que delícia foi! Uma sensação que eu nunca tinha sentido, Wander, né? Falei assim, gente, eu acho que eu quero fazer isso. E não me levanta, o Ercílio era alto, né? Sim. Não me levanta o Ercílio. Ele falou assim, menina, você é uma professora, né?
E aquelas palavras vindo do melhor professor, né? Não, Aquela ele era- pessoa, ele aquela era um monstro. sumidade de pessoa, vindo essas palavras. Não, nossa, gente, até me emociono quando eu lembro, porque ele levantou e falou assim: nossa, você já pensou em dar aula? Né? Ele falando, né? Sim. Invista De nisso. cara, né? De cara, na sua primeira experiência como professora, um cara como o Ercílio, que era um monstro do direito, assim, de conhecimento, Nossa, né? recebeu Vira pra você e fala isso, pronto, né? com Você certeza, aquela vai contrariar? vozona Sim, grossa sim, sim. dele, né? Nossa, você tem que ser professora, né? Já pensou em ser professora? Eu sei que eu saí daquela sala de aula, passei por aquela porta da sala de aula e falei assim, nossa, eu acho que eu descobri Que eu quero. o que eu quero fazer com o direito. Eu já estava advogando, né? Porque eu já tinha Tempo de a carteirinha. estágio, Não, eu já carteira tinha a tava- carteira, sim, né? A sim. gente também, graças a Deus, tivemos uma boa formação, passamos, né? Pelo menos eu lembro de a maioria dos alunos ali, dos nossos colegas passando no exame de ordem. Então eu já tinha a carteirinha, eu já tinha os meus pequenos processinhos ali, um ou outro. Já tava se mexendo. Mas aquele dia eu falei, nossa, descobri a minha missão. Você sabe que é muito doido isso, que agora me veio uma coisa. Como eu faço isso aqui direto e eu vivo mexendo na internet, você com certeza conhece o professor Clóvis. Sim. Né? E ele tem uma história muito parecida com a sua, que ele conta, que ele teve que falar sobre petróleo. Já viu essa? Não assisti, é muito mas doido ele é isso, muito... porque ele fala assim que ele teve que dar uma aula, e ele era aquele cara assim, que ele falava que ele era o gordinho, esquisito, e que ninguém dava muita trela para ele foi falar, e ele chegou lá e começou a falar, e o professor falando, inventando coisas assim, criando, e o professor dele foi falar alguma coisa, ele falou, não me interrompa, presta atenção para você aprender, e tudo mais. Por quê? Porque ele falou assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, olha que legal que é isso, ficar aqui, de pé, de frente para essa galera, todo mundo prestando atenção em mim e tudo mais. Não que se fosse o mesmo caso, mas assim, é aquela coisa de se descobrir. De se E quer que eu diga, eu sempre amei falar em público. Falar, não preciso nem dizer. Nem falar. Falar não preciso dizer, mas assim, falar em público eu gosto. E eu tive uma escola profissionalizante durante quase 6 anos, e que eu inventava aulas para eu dar. Então era uma franquia, tinha várias coisas, e eu ficava criando coisas, assim, para eu me relacionar com os alunos. Você é muito comunicador, né? Isso, E aí era muito legal, era o meu momento. Porque eu tava ali, todo mundo, diretor, dono da escola, tinha gente que tinha medo de mim, porque a partir do momento que você carrega aquele título de diretor, a molecada já te olha como o cara que pune, né? Esse cara é a última instância, ele é o cara que manda prender, manda soltar. E eu sempre tive uma ótima relação. A minha escola chegou a ter 900 alunos. Então era uma molecada o dia inteiro. E né, numa escola de 300 metros quadrados. E era muito legal, amava. Só que né, a vida vai tomando rumos que a gente vai se adequando. Então, e depois daquele dia, você vê que engraçado, depois daquele dia, eu não saí mais da sala de aula, porque o curso Se Vai Quem Quer teve outras aulas, né? Teve outros temas. E logo que eu encerrei o mestrado, antes mesmo de eu encerrar o mestrado, eu já estava, né? Já tinha uma faculdade que eu comecei com direito civil. E aí outra, eu falo muitas vezes, né? Que a área te escolhe. Os alunos, converso muito com os meus alunos, eu não sei, eu gosto de penal, mas eu tenho medo, eu gosto de direito do trabalho. Eu falei assim, calma, a área vai te escolher. Sim. A área vai te escolher. E comigo, assim, eu sempre amei o direito penal, né? Sempre achei muito fascinante. Mas quando você se vê sozinha, advogada, recém-formada, jovem de tudo, porque hoje eu vejo, né, 21 anos de idade, minha filha tem 19 para 20, vai fazer 20. Eu falo, nossa, gente, são adolescentes. E eu era, então, essa adolescente com a carteirinha na mão ali. E outra, lembrar de como éramos, né? Eu sou um pouco mais velho que você, mas assim, a gente tem na memória, a gente pega fotos, às vezes
pinga lá no grupo, nossa, tá umas fotos. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu vi uma foto do seu casamento. Eu falei, caramba, uma menina. Gente, Né? casei com 24 teu pra marido. 25. Não, mas então o teu marido também com uma cara de menino, assim, um magrinho e tal. É. Eu falo, caramba, gente, Como como é maluco isso. Então eu vejo essa moçadinha também com essa preocupação, que área que eu vou seguir, querendo escolher a área. Não, calma, né? A área vai te escolher. É aquela área que realmente você vai conseguir dominar o assunto. E quando eu entrei nas faculdades que eu leciono, não sei se você sabe, mas quando eu entrei no Claretiano em Rio Claro, estou lá até hoje. Nós estamos com o curso completando 25 anos. E você deu aula desde que ele nasceu. E eu estou desde a primeira turma. Putz, né? Que legal isso, maravilhoso. E é assim, eu olho para trás e falo assim, nossa, que... Né? Eu fui vida, firme, né? realmente, porque eu vi que era uma missão e faço com muito amor e carinho mesmo. Isso eu tenho Muito certeza, amor e cara, carinho. porque eu acompanho, né? Eu acompanho quem dá a cara do pessoal nosso. Quem dá a cara como você e alguns outros, assim, eu vejo todo mundo. Comecei na UNAR, em Araras, coincidentemente no mesmo ano, assim, quase no mesmo mês, no Claretiano, em Rio Claro. E nas duas instituições, a única disciplina que tinha, né, para me oferecer, para eu continuar com essa minha missão de docência, foi processo penal. Falei, nossa, processo penal. Nossa, eu sempre gostei de direito penal, mas eu nunca me via advogando na área criminal. Por quê? Porque eu era sozinha ali, né? Jovenzinha, advogada, recém-formada. Como que eu ia me aventurar na área criminal assim? Então, eu não me via advogando na área criminal. Mas me via lecionando em qualquer disciplina, para falar a verdade. Falei, não, qualquer disciplina eu tenho capacidade. Sim. Né? Me dá que eu eu faço acontecer. Sim. E foi o processo penal. E aí a gente vai estudando e conhecendo, né, a disciplina a um ponto, Wander, que você fala, não, agora me dê o que você quiser para, né, para defender, para atuar na área criminal, porque eu sei tudo o que acontece. Mais do que pronto. Né? Desde o momento da prática do crime até o trânsito em julgado, extinção da pena, me dá, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei o procedimento, estou pronta. Sim. E é a partir desse momento, é a partir da docência na área criminal, que eu me tornei realmente uma advogada criminalista. Não o contrário. Porque, Yádia, eu te conheço, né? Eu vi você, a gente, durante quase 5 anos, a gente conviveu todos os dias. E você e outras pessoas que atuam hoje, temos juízes, né? Temos promotores, delegados, né? Tem um monte de gente aí dentro da área jurídica que estava ali vivendo aquele momento com a gente. E você sempre foi uma aluna dedicada. E a gente vê isso aonde? A gente vê isso no trato do dia a dia, a gente vê isso em apresentação de trabalho, né? Como é que a gente lida com aquela coisa. Eu nunca fui aquele cara que sentou a bunda, estudou pra caramba e tudo mais, babá, mas eu sempre gostei de assistir aula. Então eu falo isso. Você aproveitava o seu momento em sala de aula. Eu gostava muito de festa, ainda gosto, vou à festa pra caramba e tal, mas assim, eu não faltava em aula. Eu estava ali, podia estar de corpo presente, assim, mas eu sempre estava na aula. E eu usava isso a meu favor, né? Mas você, quando você passa por essa trajetória, não existe acaso, eu não acredito em Sim. acaso. Então, quando você passa por isso, que você vai para a primeira matéria que você realmente desenvolveu, foi processo penal, não existe acaso. Para você ser uma grande criminalista, que eu sei que você é, uma pessoa que entende muito do que você faz, como advogada, como professora, o processo é a coisa que faz acontecer. Então, você conhecer a lei penal, ok, bacana, né? Dá para um leigo ficar comendo o Código Penal o dia inteiro durante alguns meses e ele vai conhecer a lei penal. Mas o processo...
Pois Não é. é para qualquer um. Não. Então, quando você pega isso que você fala, desde o cometimento do crime até ou a extinção, ou o cumprimento da pena, ou o trânsito em julgado, papá, quando você sabe esse caminho, Quando você aí, sabe, meu... né? O direito processual, e não é só o processo Proce- penal, mas penal, é o direito o processual. processual. É. Você não tem surpresas, você sabe os caminhos, você Sim. sabe que as opções, o Qual que o vem a próximo seguir, passo? se não der certo, quais são os recursos cabíveis. Sim. Então, você sabe todo o processo. Exatamente. Né? Então, você tem aquela visão, você consegue pensar estrategicamente. Se eu puder, assim, me dar um talento, um dom, algum crédito na minha profissão como advogada, é o meu pensamento estratégico. Porque eu consigo pegar, por exemplo, um caso, aparece um caso agora para mim, eu consigo pensar estrategicamente todas os meios probatórios que eu vou me valer, os recursos que eu vou me valer, pensando ali na frente, né? Trabalhar uma defesa estrategicamente. Eu não sou aquela advogada que atua só para aquela situação, pensando no presente, pensando naquele momento, pensando naquela decisão, pensando naquele prazo. Eu estou pensando lá na frente. Sim. Né? Você tem o plano A, o plano B, o plano C, você sabe... Eu sei. Os caminhos que podem... Por quê? Porque você não está fazendo uma coisa sozinha. Do outro lado tem alguém trabalhando também, né? Que no caso o Ministério Público Sim. vai estar também Então, pensando estrategicamente. Você saber quais são os procedimentos que a acusação usa, você consegue se antecipar. Você vai ter que né? combater muito aquilo legal. de alguma forma. Né? Uma pergunta que me fazem muito, Wander, é assim: como começar na área criminal? Se é perigoso? A primeira pergunta, quando eu apareço numa sala de aula, os alunos não me conhecem, né? Eles já ficam impactados assim. É uma mulher, uma mulher, né? Dando aula de direito penal, direito processo penal, um criminalista. Quando pensa em criminalista, geralmente pensa assim na figura masculina. Sim. Não é natural pensar? Mesmo porque, para as pessoas que são leigas, aquela história do advogado criminalista que fica entrando em cadeia, Sim. e papapá, e lidando com bandido, porque assim, a galera vê o penal, né? A coisa, o crime, né? Ninguém pensa assim, o crime, né, na minúcia. Ele é muito, assim, as pessoas pensam nisso com uma certa agressividade, tipo, imagina, criminoso. Pois é um preconceito mesmo. Preconceito. E isso tem realmente, inclusive no curso jurídico, né? Quando os alunos chegam realmente para ter a disciplina de direito penal, as disciplinas, né, porque não é um semestre só, mas as disciplinas de direito penal, o que acontece? Eles vêm com esse sentimento, eu vou defender bandido. Né, o advogado criminalista é igual o bandido que ele está defendendo. E eu gosto muito quando eu pego essa turma com essa mentalidade e quando chega lá no final do semestre, final do módulo penal, você vê que eu consigo quebrar essa mentalidade. Por quê? Não é que eu defendo o bandido, não estou defendendo o bandido. Para mim, bandido é bandido, tem realmente que ser responsabilizado. Né? Concordo com as penas, as reprimendas, as condenações, eu concordo. O que o advogado, qual é a função do advogado criminalista? Né? Dar oportunidade para essa pessoa acusada, porque a gente tem um sistema, tanto judiciário quanto um sistema carcerário, falhos. Muito, tá? muito. Temos ações boas, temos pessoas competentes, sim, mas temos falhas? Temos. Muito. Temos falta de estrutura estatal, principalmente dentro da estrutura de polícia, né, das polícias? Sim. Temos. Então, qual que é a função realmente do advogado criminalista? É pegar essa pessoa acusada e fazer com que ela tenha um armamento para brigar de igual para igual com o Estado. Sim. Se a acusação tem o direito de apresentar amplas provas, né, para provar, ele também tem o direito de mostrar, de justificar algumas coisas, de mostrar que há erro em outras, né, de ter a sua, às vezes, dignidade, a sua intimidade preservadas em algum momento. Então, aí, essa é a função. Sim. Então, quando eu pego uma ação, eu não estou querendo defender o João.
De verdade, eu não estou pensando no João. Eu estou pensando assim, eu conheço o processo penal. Isso aqui está errado. Eu quero provar que isso aqui está errado. Se a minha atuação vai gerar uma absolvição para ele, vai gerar uma nulidade do processo, ótimo, ele teve o benefício. Mas eu mostrei para a estrutura estatal que daquela forma está errado. Está errado. Bom, você tocou num ponto agora que eu sou absurdamente a favor. Todo mundo tem direito à defesa. Eu acho assim, a penalização, ela não pode ser desproporcional nunca. E uma das funções do advogado criminalista é que a coisa seja realmente proporcional. Porque a gente está vivendo num mundo onde o poder, principalmente o financeiro, muitas vezes tira algumas pessoas do alcance da justiça. E aí, o que acontece? O Estado não está pronto para isso, né? Porque tem essas falhas, por exemplo, tem falha na investigação, né? Tem aquela coisa de passional, às vezes. A pessoa chega, aí violação de cena de crime, por exemplo, né? Passa todo mundo lá, aí o cara quer... Porque não é que assim, eu sou um cara sonhador e tal, que eu queria que toda a polícia brasileira fosse como CSIs. Que chegam as coisas prontinhas, muito boas, muito tecnicamente, ou com homicídio, no caso, né? Eu estou falando, que vem tudo mastigadinho, como é que foi, se foi... né? Então, não, é meio utópico isso. Mas... Vou dar uns exemplos, assim. Eu já fiz júri, por exemplo. Júri também é uma outra situação que eu vou te contar também, né? Porque também é uma coisa que me fascina demais fazer júri. E dentro da advocacia, são poucos advogados. Mesmo dentro da advocacia criminal, né? São poucos advogados que atuam em júri. Porque aí tem que desenvolver uma outra competência ali. Mas, por exemplo, já fiz júri de socos. Uma briga. Ser tratada como um homicídio. Você vê o exagero estatal, né? Um sentimento de vingança. Nossa, uma troca de socos sem morte. Chutes e socos. Essa foi realmente a vítima. Ela levou os golpes, caiu para trás, realmente, infelizmente, acabou falecendo. Mas qual foi um instrumento usado? Os socos. Eram brigas. É uma briga de bar. Né? E aí o júri é um processo muito longo. Então, o prazo prescricional ali está contando, né? Com o prazo prescricional, quando você vê, realmente tem lá um andamento maior. E aí chega lá num júri e desclassifica por uma lesão corporal, seguida de morte, um homicídio culposo. Mas para que chegar nisso? Né? Aí você olha para trás, o crime está prescrito, viu? Pro advogado, uma bela de uma... Tá vendo que eu brigo contra o sistema? Ó, eu consegui. Mas teve a responsabilização penal? Não teve. Não teve, né? Se lá atrás tivesse classificado da maneira correta, sem exagero... Existiria... eu estou vendo muito, né? Acusações muito exageradas. Muito exageradas. E às vezes até levianas, né, Iad? A galera fica se valendo de algumas situações aí para movimentar o sistema jurídico por coisas que não tem a menor razão de ser. Não tem. O direito penal não poderia se preocupar com coisas pequenas, né? Eu acho também. Teria realmente que focar em crimes graves. Mas, assim, a gente vê um clamor. Uma coisa que está acontecendo muito legal no judiciário criminal é pensar hoje em indenizar vítimas. Coisas que eram impensáveis há poucos anos atrás, isso aqui é poucos anos atrás. O juiz, o promotor, por Ministério Público, fazia a função dele, acusando o réu, pedindo a condenação. Penas, muitas vezes as penas eram substituídas por aquelas restritivas de direito, porque elas são as penas alternativas, prestação pecuniária, pagar para o Estado, né? Esquecia-se a vítima. Pensa na vítima. Sim. O que aconteceu com o meu agressor? O que aconteceu com o meu ofensor? Ai, tá lá. Pagou um salário mínimo e tá tudo certo. Hoje em dia, né, o Ministério Público está se preocupando em, ao pedir a condenação, pedir também indenização para a vítima.
Eu acho isso aí uma coisa que já devia estar acontecendo há décadas. Pois é, só que isso é recente. Então. É tão recente que ainda existem ações penais sendo propostas sem esse pedido, mesmo tendo vítima. E quando a pena interfere no bolso, quando vai lá, bloqueia um patrimônio, bloqueia um imóvel, apreende um veículo, bloqueia a conta corrente, aí é a verdadeira punição. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho a percepção aqui, né? Mas eu acho isso aí... Quando vamos chamar isso de uma obviedade, né? Uma coisa que eu acredito que já deveria... Isso aí está acontecendo há muitos anos. E você também, você está deixando isso muito claro aqui nesse momento. Mas, assim, as pessoas têm que entender que o dano... num caso de um homicídio tal, ou uma lesão corporal gravíssima e tal, aquele cara pode ser um arrimo de família e tudo mais, e ele vai deixar toda uma sabe, um pai de família, uma briga de bar, assim, tomou uma facada, beleza, esposa, filhos, e aí? Ele foi vítima, tem o resto as pessoas que ficaram totalmente... Acaba a família. Não, arrebenta com tudo, né? Arrebenta com tudo. E isso aí é o Ministério Público passar a se preocupar com isso, Sim. Eu acho uma evolução incrível. Assim, só corrigindo, não estou dizendo que a vítima não era ressarcida, mas ela que tinha que, através do seu advogado, movimentar a esfera civil. Por isso que eu falei, o Ministério né? Público se preocupar com isso é outra entrar coisa. com uma ação de civil para conseguir essa indenização, sendo que o Ministério Público na esfera criminal já pode. Já pode. Sempre. Já tem né? esse poder, né? Tem esse poder de, na esfera criminal, tanto pleitear a aplicação da pena, quanto uma sanção de natureza civil. Né? Muito legal também. Dificulta demais a vida do criminalista ali, porque é mais um fator que tem que se preocupar na defesa, tudo, mas... Mais um ponto de atenção, pensando numa chama-se justiça restaurativa, né? Quando você pensa mais na vítima, quando você olha a figura da vítima, né? Que delícia que é conversar com professora. Justiça restaurativa. Muito legal. Muito legal. Uma nova área. Agora, te falando assim, o direito penal é fascinante, como eu falei no começo aqui. Podemos ficar aqui horas e horas e horas falando, mas eu quero saber da Iádia, da professora Iádia, né? Como é que estão esses jovens agora, dentro do mundo acadêmico, em relação a esse alcance da justiça e como eles estão aprendendo? Porque na época que nós fizemos faculdade, a gente tinha, né, nós pelo menos pensávamos que tínhamos recursos, né? E já tínhamos mais recursos que outros tiveram. Só que o processo evolutivo não para, né? E você tem centenas de alunos, que eu sei que você tem, e essa galera vem chegando muito diferente do que nós éramos. Você, com certeza, você passa por dois processos. Você tem o processo de sala de aula e o processo de dentro da tua casa, porque você tem 2 filhos, né, que já tem, não são mais crianças. Então, essa galera, a multiplicidade aumentou. Eu acho que na nossa época, nós éramos mais parecidos. Ou, por exemplo, numa sala como a nossa, 70 alunos... A gente tinha 2 caminhos, a gente tinha os mesmos... Nós éramos mais próximos e tudo mais. Que hoje, por exemplo, numa sala como era a nossa, de 70 alunos, eu nunca, graças a Deus, por educação paterna e materna, eu nunca fui de panela. Eu estava em todas, assim, eu sentava em qualquer lugar, eu sempre fui um cara das amizades e dos relacionamentos. Mas, assim, hoje, com essa coisa de cada um ter seu contato com o mundo e não sei o quê, isso ficou mais plural. Nossa, então. Como que a professora... Olha, eu tenho coisas ruins, né, e coisas boas para se falar dessa nova geração. Mas, assim, o que eu vejo é uma geração que tem muito acesso à informação. Então, você está falando de algum assunto, eles já estão no celular pesquisando as últimas. Então, eles são extremamente atualizados, porque eles têm a informação direta, enquanto que a gente tinha
que acreditar naquilo que o professor está falando, né? Absorver e depois buscar em livros físicos. Imagina, Sim, internet, sim. nem Biblioteca, né? existia. Né? Biblioteca. A gente aprendeu o conhecimento com os livros. Hoje a grande maioria aprende esse conhecimento nas redes sociais, muitas vezes. Mas ai de quem nunca sentiu o cheiro de um livro, né? Pois é, muito né? legal. Realmente a informação está ali. Então a preocupação maior é onde que eles vão buscar essa informação, né? De que qual é o público, qual é a origem. A fonte é muito importante, né? Então, assim, o ponto negativo é que muitas vezes essas informações que eles recebem são muito atuais, eles são extremamente atualizados, mas eles são rasos no conhecimento, porque o conhecimento, né, pesquisas foram feitas, né? A jovem geração só lê o título da notícia. Meu pai chamava essa galera de gênios do cabeçalho. Só o cabeçalho. Gênios do cabeçalho. Lê 10 títulos de 10 notícias e acha que sabe tudo sobre elas. E o esforço é fazer com que eles pesquisem, viu? Mas vá realmente saber o porquê que está aquele título. E quando você lê o conteúdo, lê a decisão, e no nosso caso, assim, a gente tem que ler o acórdão, a decisão, sim. o voto, porque é aí que está chamando a atenção. Sim. E aí você vê que é um caso específico, é um caso... né? Ai, porque não se pode apreender celular, porque não. Tem que ver o contexto. Às vezes é uma pessoa, né, que não tinha mandado, que não tinha suspeita, e é que aquele celular foi apreendido. Às vezes aquele celular estava na posse de terceiro, que não é o dono do celular. Então você vê que a notícia não é para todos, mas para aquele caso específico. Então, assim, é um acesso muito fácil. Mas é uma geração que sabe de tecnologia, está avançado. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, que para a gente ainda, né, eu acredito que você ainda também está aprendendo. Comecei a usar outro dia. Né? Eu era muito relutante. Muito relutante. Não, Mas ali tem aquele rapaz que está sentado ali, ó. Ele está conseguindo me convencer mais, porque ele é total, né? Total da geração. Ele toca na inteligência artificial. E sabe qual que é a nossa vantagem? Todo tempo, todo dia. E sabe qual é a nossa vantagem quando a gente mais pessoas mais velhas de outra geração, aquela geração, né, que era antes da internet, a gente tem o conhecimento, a gente sabe quando a IA nos fornece algo real ou ela inventou, porque a gente tem aquele conhecimento. Filtro. A gente tem o filtro. Sim. Essa nova geração, né, que não teve acesso à origem daquele princípio, daquele tema. Então, aquilo que a IA, né, te apresenta, muitas vezes eles levam como amém. Sim. Então, a gente tem essa Mas isso aí, eu já entrevistei os caras muito feras da IA, e é aquela história da humanização, né? Nós vivemos num mundo muito mais... Não que eles não sejam humanizados, eles são, mas tem aquele distanciamento. Nós somos muito mais humanizados, a gente está muito mais preocupado em... Né? Porque assim, você tá para entrar na sala de aula, estou falando da nossa época, você está ali na porta, a galera vem chegando, aí você está cumprimentando seu amigo e tal, papai, e aí você está conversando sobre amenidades, com outras coisas que não são do direito, aí entra na sala, e aí aquele monte de perfis, né? Porque a gente teve colegas lá que desde o primeiro dia de aula ia vestido de advogado, né? Eu chegava no sábado para assistir aula, queria botar minha bicicleta dentro da sala. Do corredor. Chegava de shortinho, meus amigos, que esse shortinho aí, papá, você pensa que você faz educação? O próprio Jaime, nosso professor, uma vez falou assim, tem alunos aqui que pensam que essa aqui é a educação física. Eu falei, Jaime, ô Jaime, Jaime, para de me filmar, que coisa. E isso era legal também. Você como professora, você sabe, você tem os alunos que são mais próximos de você, que tem um coleguismo com a professora, que eu tinha com praticamente todos. Eu vou tentar te lembrar de uma coisa aqui, da área penal. Você lembra Lógico que você lembra dele, mas você lembra dele fazendo isso? Ele entrando na sala e falando bom dia, homicidas? O Claudinei? Não lembro. Não lembra? Ele bom dia, em alguns... homicidas. Bom dia, homicidas. De vez em quando ele chegava lá com o telefone do lado pendurado assim, que era desse tamanho. Que era metade dele. Era a metade dele e tal. E eu lembro disso, assim, muito engraçado.
Porque que ele chegou nesses dias aí que ele entrou, bom dia, homicidas, tal, pá, aquela loucura, né? Que ele era todo metralhadora. Aí a Elaine, que a gente chamava ela de Chuchu, né? Ela falou assim, professora, eu não sou homicida. Puta, pra que ela fez isso, cara? Ela fez. Ele olhou e falou assim, não é? Tá. Então vou te dar uma situação hipotética antes de começar a minha aula. Você está entrando na sua casa pelos fundos e tem uma pessoa segurando uma faca no pescoço da sua mãe. E você tem a oportunidade de defender a sua mãe sem que esse malandro que está com a faca... E aí você tem uma arma. E ele está ali, com uma faca no pescoço da sua mãe, ele não está te vendo e você tem uma arma. O que você faz? Eu atiro! Você bem? Atira. Então tá. Então sua pergunta está respondida. Então, quando... Todo mundo pode ser. Todo mundo pode ser. E isso aí é um detalhezinho que eu lembro lá de trás, que você mesma não se lembra, mas é assim, cara, qualquer um pode. Ele fazia isso para explicar o fato típico, mas não ilícito. Não ilícito. Né? Então, mas é isso que eu tô te falando. A tipicidade do homicídio. Exatamente. Nós estamos numa situação do dia a dia que num impulso, inclusive tem as agravantes, atenuantes que falam disso, a gente pode, né? Não tem, a gente não está livre de fazer alguma coisa que... Ninguém está livre de precisar de um advogado criminalista. É exatamente isso, ninguém está livre. Ninguém está livre. E eu acho que o trabalho dos criminalistas é muito valoroso. Eu sou um cara que gosta de ler sobre as coisas. Essas coisas de crimes que são os crimes famosos, que estão virando filme, que estão virando documentários, babá. Eu quero ver todos. Por quê? Porque eles tocam em todo o caminho da coisa, né? Sim. E tal. E aí tem aquela coisa do homicídio sem corpo, que a lei também... prova de autoria, prova de materialidade. Exatamente. Né? Então, como você prova um homicídio? Você provando que alguém realmente foi morto. Sim. Então você precisa do corpo para fazer o exame necroscópico. E como, né? Mas ele levou um tiro. Então, quem é o autor? Então, são duas provas, são duas provas diferentes, materialidade e autoria. Exatamente. Então, mas é isso que eu estou falando. Como você falou um pouco antes. Existe uma estratégia, existe uma estrutura a ser analisada para que aquilo funcione bem. E você falou um negócio que eu acho sensacional. Você não está lá defendendo o João. Você está defendendo o direito do João em relação a de tudo que ele está sendo acusado, e se tudo foi feito da maneira que deve ser feita, se foram respeitadas todas as fases processuais e investigativas, né? Eu não sei se o seu público, né, é extremamente jurídico ou não, mas, por exemplo, eu começo falando assim, olha, o João deu uma facada em Pedro, né? Fato. O João matou Pedro? Todo mundo, sim. Não. Falei, tá. Mas o João deu uma facada em Pedro porque Pedro o estava agredindo. Sim. O João deu uma facada em Pedro porque ele, em razão, né, de uma doença mental que lhe tire totalmente a incapacidade, ele não compreende o que ele estava fazendo. O João deu uma facada em Pedro porque ele estava com a sua família num cárcere, sob coação de morte. Ou se você não matar Pedro, quem vai morrer é a sua família. Ele foi lá e deu uma facada em Pedro. Olha quantas coisas podem ser. Quantas coisas. Exatamente. Isso aí, eu me lembro, cara. Aquele negócio, você lê o título, João matou Pedro, mas e o que tem por trás? Exatamente. Quem mostra isso que tem por trás, infelizmente ou felizmente, é o advogado de defesa. Sim. É o advogado de defesa que vai mostrar para o juiz, olha a real situação. O contexto. Olha o contexto, olha o que acontecia antes, olha o que aconteceu durante, olha o que aconteceu depois. Olha quem é o João. Eu tenho um fato. Bom, primeiro vou falar que, assim, o professor mais apaixonante que eu tive em toda a minha vida não foi na faculdade. Foi num curso que eu fiz em São Paulo, que numa época eu estava querendo entrar para a Polícia Federal e tal. Aí me meti nisso. Foi o Luiz Flávio Gomes.
né? Cara, o cara era impressionante, cara. Ele vomitava direito processual penal e direito penal em 5 idiomas, sem pegar num pedaço de papel. Não, nossa, é uma daquelas pessoas também que... Ele era completamente... insubstituíveis. Não, é uma loucura. E eu tenho uma história assim, porque eu morava em São Paulo, eu morava num lugar e eu fazia Flávio Monteiro de Barros, né? E era 15 minutos de caminhada. Às vezes eu ia de moto, às vezes eu ia caminhando e tal, pá. E lá no curso era todo cheio de pompa e circunstância, né? Porque tinha salas de aula, os auditórios, e tinha um andar só de relax pra galera, porque a gente ficava o dia todo lá. Chegava lá 8 horas da manhã, saía de lá 5h30 da tarde. O dia todo, aula. Aí, um belo dia, estou voltando, né? A pé, ali em São Paulo, na área ali que hoje é a Cracolândia, e já tinha lá os seus casqueirinhos na época. E eu tô vindo assim, com a minha mochilinha e tal, pá, relógio, sempre andei assim, né? Aí eu vejo que 2 moleques vêm assim, atravessam a praça pra me abordar. Pra me abordar. E eu tô vindo assim, eu vim filmando e tal, eu falei assim, não, são 2 moleques, se encostar em mim, não tiver armado, Vander vai fazer o que tem que ser feito. Meu... E aí o menino perguntou assim, e aí, boy? Já me chamou de boy, cara. Eu já fiquei, eu falei, boy, é o cacete. Aí ele, tem horas aí? Eu falei, tenho. Você sabe ver a hora? E estendi a mão assim pra ele. E ele segurou minha mão. Quando ele segurou minha mão, nossa senhora, eu parti pra dentro dele. O outro que tava menorzinho, moleque de tudo, tentou tirar o celular do meu bolso, porque os celulares eram grandes naquela época, né? Tentou tirar o celular do meu bolso, e aí ficou naquilo, ele caiu, e eu me excedi assim, alucinadamente. Você fez tudo que não, eu fiz tudo que fazer, não né? devia fazer. O que eu fiz? Porque eu já tinha repelido, a agressão, o outro correu, e eu, na fúria... O cara estava praticamente desacordado e eu ainda estava batendo nele. Pois é. Alucinei. Quando eu olhei para minha mão, arrebentada mesmo, machucada a minha mão, eu comecei a correr. Vou para casa, porque eu tava me lixando para aquele assaltante. Mas eu queria limpar aquilo, né? Porque eu não sei a origem do sangue daquela figura. Entrei nessa nóia e fui correndo. Nossa, minha mão, assim, gigante. Não conseguia mexer os dedos. Aí falei com um amigo meu que era do curso. E ele foi me buscar em casa. Fui pro hospital. Aí tal, botaram tala. Porque eu cheguei em casa, enfiei a mão dentro de um balde de gelo. E tentei de tudo, mas estava doendo demais. Eu falei, quebrou alguma coisa, né? E não tinha acontecido. Só que eu tinha aula cedo. Aí esse amigo meu passou. E falou, que aí não, eu vou mais tarde e tal. E eu fui de moto, assim, ó. Segura. De moto, assim, ó, não conseguia nem mexer. E dei meus jeitos, cheguei de moto lá. E eu tinha aula com o Luiz, né? E aí vem ele, aquele jeito dele, né? Bom dia, alunos, tal. E eu com a talinha. Ele, machucou-se. Machucou-se. Eu falei, acidente doméstico, professor. Acidente doméstico. Eu falei assim, professor, cozinha não é pra mim, brinquei, né? Fiquei quieto. Aí meu amigo, professor, porra nenhuma. Legítima defesa com excesso doloso. O moleque que tentou assaltar ele ontem, ele rebentou o moleque, largou o moleque desacordado lá no chão e saiu correndo e babá. Ele olhou pra mim e falou assim, como é seu nome, meu aluno? Eu falei assim, Vander. Ele falou assim, cometeu um excesso, hein? Cometeu um excesso, hein? Eu falei, professor, punível, né? Ele falou assim, bem punível. Você não sabe se matou o garoto? Eu falei, não sei. Não sei se matei o garoto, mas também... Quando não foi isso, notícia. Vamos ver se está prescrito. Tem mais de 20 anos. Tem mais. Então está prescrito, pode falar numa boa. Aí, tinha 100 pessoas na sala. Ele entrou e falou assim, hoje vamos falar de uma coisa diferente que não estava no cronograma.
Cara, ele ficou com 50 Ele falou do minutos seu falando caso. de excesso punível. Não falou do meu caso. Ele dava não, umas olhadinhas tá. pra mim assim, mas ele ficou falando de Mas ele excesso punível. Aproveitou o gancho o da entrada da assunto. coisa, ele, porque excesso punível. Aí deu um monte de exemplos e tal. E eu assim, né, com aquela cara de idiota, falando, mas pelo menos fui tema, né? Mas eu falo, o fascínio, cara, fascinante. Com certeza, os alunos que mais gostam de você, eles vão aprender qualquer coisa que você disser para eles. Porque eles olham para você e falam assim, cara, minha referência e tudo mais. Nós te passamos por isso também, né? É muito legal. Eu ia para aula, eu sabia que ia ter Luiz Flávio. Caramba, eu chegava 20 minutos antes e eu queria ver aquele cara falar, né? E você, como professora, com certeza tem aquelas meninas e aqueles caras que ficam te abordando. Acaba a aula, eles querem falar com você, que tem alguma coisa que ficou para trás, que ele não quer deixar para amanhã, e não acham que o Google vai responder para ele com a mesma precisão que você vai. E isso é muito legal, né? Não, é fascinante, assim. Você vê os olhinhos brilhando e eles querem atuar, eles querem dicas de como trabalhar e um dos principais conselhos que eu dou realmente é assim, na área criminal a gente tem que ser extremamente ético, né? Extremamente honesto, verdadeiro. É uma área que não se promete resultado em hipótese nenhuma, mesmo que você saiba qual vai ser o resultado. Tem sempre trabalhar com o pior cenário. Qual que é o pior cenário? Realmente uma sentença condenatória, uma prisão. Então, você tem que sempre trabalhar e mostrar isso para o cliente. O cliente tem que ter muita confiança em você. Como que você ganha confiança de um cliente? Você mostrando para ele tudo que vai acontecer. A partir de hoje, você vai receber a visita de um oficial de justiça. Ele vai te entregar um papel assim, vai estar escrito assado. A gente vai ter tantos dias para apresentar a nossa defesa. Eu preciso dos nomes das testemunhas, né? Então, você vê, né, o processo vai terminar, a audiência vai ser marcada dentro de um período X. Então, ele falou, nossa, advogado falou isso mesmo. Então, isso vai mostrando a confiança. Mas nunca, em hipótese nenhuma, tratar, né? Tratar o seu cliente como se você fosse o partícipe. Ou Sim. Vou ensinar como esconder um corpo, né? Não. Como burlar uma prova. Então. Vou convidar, vou frequentar a casa dele, ou vou conversar com ele no WhatsApp na mesma linguagem dele? Nunca, jamais. Né? Nunca, jamais. Então, eu tenho, assim, durante as minhas aulas, o cuidado de também mostrar esse lado, né? De como se tornar um profissional, como lidar realmente no âmbito criminal. Porque a gente já é pré-julgado, já tem aquela estigma, né, do advogado criminalista, de estar no ambiente do crime, porque querendo ou não a gente está ali, né, trabalhando, a gente tem como fato, como cerne do nosso trabalho, né, um furto, um homicídio, um estupro, uma sonegação de imposto, um crime de colarinho branco, né, um maus tratos, uma tortura, um crime contra a honra. Então a gente está dentro de um contexto errado, né? Ilícito. Porque como eu falei para você antes, as pessoas, quando você fala de crime, as pessoas sempre não pensam numa modalidade de crime, né? Aquela coisa do criminoso que agrediu ou machucou ou matou alguém. Só que o direito criminal está muito além disso. Sim. Está muito além disso. E isso que eu acho que é legal da gente ter esse bate-papo, e as pessoas têm que entenderem que o crime não é só a coisa física, a lesão, né? Os crimes são muitos. Né? Quantos artigos hoje temos no Código Penal que tipificam crimes? Tem 359 até o U, mas
fora, a gente não vai ter 359 certinho. Tem sim. as, né? Tem os que vão entrando ali. Exatamente. Então, se a gente pensar mais ou menos, a gente está falando 400, de 400 artigos. 400 e poucos artigos. 400 artigos que fora, tipificam crimes. Fora, né? As leis especiais. Lei de drogas, lei de tortura, de racismo, desarmamento, né? O Estado do Desarmamento. Então, todos eles, a gente tem muito tipo penal, muita tipicidade. Então, mas vamos, já falamos muito da professora e até da advogada, assim, e você já deixou muito clara a sua paixão pelo júri, né? Sim. Pelo júri. E as pessoas não entendem por quê. Onde elas veem júris? Né? Na televisão. E elas veem júris de outros países. Filmes americanos. Que são procedimentos, número de jurados são totalmente diferentes. A justiça funciona de uma outra forma que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, assim, eu vejo isso porque às vezes me questionam. Fala, você tem formação jurídica tal, e papá. Falei, gente, eu posso até falar do cenário que vocês estão vendo aí na televisão. As minhas sobrinhas me perguntavam muito e tal. Mas, saibam, isso aí é lá. É lá. Então, eu posso te dizer mais ou menos o que está acontecendo aí, quem é quem, mas saber das nuances eu não vou saber, não tem como. Até a moçadinha, a lei, ela tem muito como base os filmes americanos. Sim, que exatamente. Usam os jurados assim para outras questões, inclusive questões cíveis. Né? E é um grupo de 12 jurados que são escolhidos. Nem ímpar né? Então, nem ímpar, todos têm que conversar, chegar num consenso, coisa completamente diferente da nossa estrutura, porque nós temos aqui 7 jurados que vão julgar realmente um crime, e todos de forma sigilosa, e eles ficam incomunicáveis, eles não podem conversar entre si. Não podem nem ter uma notícia de nada. Não podem, né? Nada. É algo que às vezes as pessoas não acreditam, mas júris que demoram dias... Fica todo mundo confinado. Esses jurados ficam confinados, seja no fórum, no hotel, separadamente, sem acesso celular, sem acesso à internet, eles televisão, nem debater entre rádio, eles podem, né? E nem ficarem juntos. Não estou dizendo que não vão conversar. Oi, um bom dia, boa tarde. Tá calor, tá frio. Lógico. Sim. Não, mas aí tem aquela história, né? Porque tem um cara que cria uma convicção e tenta convencer o outro. Não pode conversar. Não pode. Não, e sempre estão sempre junto com... seja policiais ou oficiais que vão prestar atenção, se não estão combinando, né, algum voto, conversando. O que você acha daquela testemunha? Você acha que ela falou verdade? Nossa, esse tipo de conversa gera nulidade do júri. Vou te contar uma do Wander que você não sabe. E o nosso júri, só para a gente complementar, né? O nosso júri é só para, vamos dizer, 5 crimes. Homicídio. Ou, atualmente, o feminicídio, que virou um crime autônomo. Infanticídio, que é a mãe que mata o próprio filho, né, após o parto. Então é bem específico. Não necessariamente estado do puerperal. Não, tem que ter o estado puerperal, tem que estar, né? Um dos elementos do crime é o estado puerperal, mas assim, você vê que tem que ser a mãe gestante e tem que ter uma situação de parto ou após o parto. Tá. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, né? O suicídio não é um crime, mas instigar ou auxiliar alguém à prática do suicídio e as modalidades de aborto. Então, tá vendo? Né? São 5, né, tipos penais que são os do júri, mais nenhum. Então, a gente tem realmente um julgamento muito limitado. E aí, o que eu falei que um amigo meu, 2, na verdade, assim, muito bons advogados lá na época, mas viraram: Wander, eu preciso de você. Falei, os caras... Cara, eu tenho que fazer pesquisa sobre o grupo de jurados, eu tenho que levantar informação rápida e você tem que me ajudar a escolher. Eu não vou ter tempo para isso. E você é um cara que tem uma visão assim e tal, de acordo com... E eu fiz... Em 3 momentos, eu fiz 3 momentos de estar lá com os caras e esse não, por quê? Porque eles vieram para mim e falaram assim, preciso da tua percepção de pessoas, porque eu tenho direito de recusar, né? Eles são convocam 13, né?
São 25, 25 hoje que hoje, chamam-se. 25 jurados são convocados. Desses 25 faz o sorteio. Sim. É um sorteio mesmo, Sim. aleatório. E tanto a acusação quanto a defesa, na verdade, primeiro defesa, depois acusação, podem recusar 3. Sem precisar declinar o motivo. Até pode haver recusas demais. Sim. Mas daí Mas precisam tem ser que ter motivação. motivadas. Tá. E aí eu fiz isso aí e tudo mais. Eu tenho uma estratégia. Quando eu vou fazer júri fora da comarca onde eu resido, onde eu conheço minimamente as pessoas, assim, eu chamo sempre um advogado ou alguém da cidade onde eu vou fazer o júri. Sim. Porque, querendo ou não, né, cidades pequenas, conheço, às vezes sabe pelo sobrenome, pela profissão. Não é algo ilícito, não é isso, não é uma estratégia, isso não. É simplesmente mostrar, olha, né, essa pessoa, ela é religiosa, né? Essas informações são importantes. São importantes, claro. São importantes. Nossa, essa é uma e outra professora. coisa, né? A recusa já é um direito tanto do Ministério Público quanto dos defensores, até por isso, por ter essa chance do filtro ser mais justo. 3 recusam daqui, 3... Às vezes nem recusam, né? Às vezes nem usam as 3 recusas. Não, às vezes né? não. Às vezes não acontece. Mas tem muito... Às vezes a estratégia dá certo, às vezes não dá. Por exemplo, você tá... Um feminicida, né? Que talvez seja um dos crimes mais difíceis realmente de você fazer uma defesa, porque é algo que não tem justificativa, né? Você não vê minimamente justificativa. Mas um feminicida, uma das estratégias que o seu advogado de defesa vai usar é tentar recusar todas as mulheres, né? Recusar o maior número de mulheres no caso possíveis. da defesa. A defesa. Porque a acusação ao contrário. Ela pode estar puxando para ela, né? Vira pessoal o negócio. Não, matou a mulher, tem que ser punido, tem que ser preso para sempre. Aquela coisa que você já entra com uma predisposição para condenar, né? Pra ajudar a mulher, como jurada, ela é muito detalhista. Né? Uma palavra, uma situação, mas não deveria ter falado isso. Então ela às vezes ela julga pelos detalhes, às vezes até pelas pessoas que estão apresentando, defendendo, promotor, promotora, advogado, advogada ali. O homem, ele é mais racional. Sim. Né? Ele não se apega a detalhes. Tá certo ou errado? Ele tá certo ou errado? Então, mas se tá isso certo, não só na área jurídica, né? Isso na vida, né? Eu tenho um amigo meu que é um psicólogo brilhante, cara. Um cara incrivelmente inteligente. Ele fala assim, gente, se você quer uma resposta racional, vá lá e pergunte a um homem. Se você quer uma resposta que vai te trazer uma visão macro da coisa, que você vai entender as nuances daquilo, porque você vai receber uma resposta emocional e organizada, pergunte a uma mulher. Pergunte a uma mulher, porque às vezes você tá querendo até conversar, você tá querendo debater aquilo. Você vai perguntar para um homem, ele vai falar assim, não, pá. Não, mas peraí. Aí ele vai virar para você e falar assim, não, você já está fazendo 2 perguntas. E a mulher vai desenvolver o negócio e vai enxergar aquilo de uma maneira macro, né? Isso é muito legal. O júri é um exercício muito além. Não é só você saber a lei, nunca saber o caso. Não, você realmente tem que analisar comportamento, é um pouco teatral. Sim. Você tem que trabalhar com emoção, muitas vezes, dos jurados. É muito fascinante. Mas, maravilhoso. Nossa, mas ele exige realmente uma multiplicidade ali. Então, e é uma coisa que as pessoas falam assim, de ações. Porque tem todos os trâmites, eu adoro falar disso, tá? Vamos falar mais. Então, você está lá no tribunal do júri e tal, está acontecendo tudo aquilo, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua organização, o tempo de cada um, e um fala, outro fala e tal, e réplica e tréplica e tantas outras coisas, né? Que não adianta a gente querer falar agora que ninguém vai entender. Mas é assim, é organizado dentro de um processo que está escrito, né? Sim, Cada passo, né? Sim. E aí, o que acontece? As pessoas olham de fora e acham assim, isso aí parece que está tudo solto. E é um negócio que exige tanta atenção, porque, por exemplo, você, como advogada, você está fazendo um júri.
O promotor está lá, falando, defendendo a tese dele, falando tudo. Né? As pessoas acham que, por exemplo, se tiver uma imagem do júri, você está lá, o cara está falando lá, tá ou não inquirindo testemunha, mas ele está falando, está apresentando a tese dele e olhando emocionalmente, fazendo o teatro, como você falou, para cima dos jurados. E você está ali, ó. A pessoa olha e fala assim, nossa, a advogada não está nem ligando. Não está nem prestando atenção. Não está nem ligando o que o promotor está falando, né? Só que assim, até para você fazer qualquer interrupção, que é direito, né, de você contestar um caminho que o promotor está levando a tese dele, você tem que estar atenta. E as pessoas não enxergam todos esses detalhes, né? Eu falo assim, gente, não se engane. Porque um bom advogado e um bom promotor, que né, não podemos deixar tão de lado, né, mesmo a gente falando de você aqui, tem que estar inteiros ali, né? O tempo todo conectados. O júri é um negócio que é o detalhe, que nem você falou agora. É o detalhe. Você tem que ter um raciocínio muito rápido, uma resposta muito rápida, uma atenção. Aquele advogado que está lá escrevendo alguma coisa, não está olhando para o promotor, de duas uma. Ele sabe o que o promotor está falando, porque ele conhece a tese acusatória. Sim. Então, ele sabe o que o promotor vai falar. A gente sabe o que ele vai falar, exatamente até na ordem. Ou ele está realmente, ele está anotando o que está falando justamente para depois contra-argumentar. Exatamente. E uma preocupação que eu tenho muito no júri é, os jurados chegam, eles não sabem de nada. Se não é um caso clamor, né, eles chegam lá, não sabem nem quem vai ser julgado, não sabem nada sobre a história. E a gente tem um promotor que está desde o início, às vezes 1.000 páginas, 2.000 páginas de um processo, ele está lá desde o início, ele sabe exatamente o que foi produzido. O advogado muitas vezes também está lá desde o início, sabe exatamente o que foi produzido. Né? O fato está na ponta da língua dos dois. E a minha preocupação é como eu explico para esses jurados, às vezes em poucos minutos, o que aconteceu, o que tem no processo, para eles entenderem. Porque é muito natural a gente, num júri, já falar o nome do réu, o João. Mas os jurados ainda não sabem quem é o João. Sim. Às vezes tem 2 Joãos na história. Eu já peguei júri que o réu e a vítima tinham o mesmo nome, imagina? Imagina a confusão para o jurado, você falar um nome. Então, eu me policio demais a tentar resumir, mostrar e com uma linguagem acessível, porque depois de muitos anos na área jurídica, naturalmente, a gente coloca no nosso vocabulário palavras que não são da compreensão da maioria das pessoas. Não dá para falar juridiquês com jurado, Nunca, você tem que tentar nunca, ser o mais claro possível, nunca. né? Você tá muito tem mais que próximo. ter uma linguagem, um cuidado, uma atenção. Não gosto de fazer nenhum tipo de leitura em júri, apesar de eu ver muitos profissionais fazendo leitura. A leitura, ela tira a atenção. O jurado... Pode ver, você vai prestar atenção numa pessoa que está lendo, sei lá, 2, 3 minutos. Depois você não presta atenção mais. Então, mas aí e você não consegue compreender. Mas isso aí é a tua vivência de sala de aula, né? Te aproxima muito mais dessa verdade que você acabou de dizer. Quando você está falando, se comunicando, eu falo isso porque eu faço isso o tempo todo, olhando para a pessoa é totalmente diferente. Você está lendo tua tese aqui, ó, pá, e os jurados estão ali, olhando para você, e você não está se comunicando com você eles tem que aproveitar. total. Você tem que aproveitar, olhar, porque às vezes, dentro daquelas pessoas que estão sentadas ali, você vai encontrar 1, 2, 3 que estão te dando muito mais atenção do que as outras. Sim. E você fala assim, pô, esses 3 aqui já estão mais atentos. Então, você vai ficar falando. Eu fiz muitas palestras na minha vida, não de direito, mas de segurança no trânsito, muitas coisas que eu trabalhei. E assim, quando você está falando para muita gente... Não é o caso, você na sala de aula ou em palestras e tal, você fala para um monte de gente. Você sempre pega
um em cada ponto da sala e você fixa Sim. o olhar, porque se você olha para um, todos que estão em volta dele estão achando que você está olhando para eles também, né? E aí você cria um foco Tem de um atenção. vínculo ali. Você cria um foco de atenção para você, que é o importante, né? Você vai tá dando uma aula, você está dando uma palestra, você quer que as pessoas fiquem atentas, né? Mas, além disso, por exemplo, existe também dentro do processo de um tribunal de júri, que é fascinante, repito, as reações de público, que devem ser controladas, as reações dos próprios jurados. Eu não sei se já aconteceu isso com você, que eu já vi casos assim de o jurado tá de saco cheio daquilo, entendeu? E aí ele passa mal, e aí tem aquelas coisas, Sim, situações tem. que são forçadas. Né, que são forçadas. Você vê que ele E aí tá ali você tem que muito gerenciar contrariado. isso também. Por isso que eu falo, o direito, você está lidando com pessoas. Você tá vendo? Você está lidando com pessoas, não é só com a lei. Não é só com a lei, não é só a estrutura da lei, do processo. Você está lidando com pessoas. E pessoas, vamos combinar, elas são muito falíveis e muito imprevisíveis. Imprevisíveis, também. essa é a Muito palavra, você imprevisíveis, não sabe. né? Porque às vezes você fala, temos amigos, né? Tem gente que acha que você não pode se relacionar, isso é que é muito doido, né? Porque você fala assim, imagina, a Yádia não pode ser uma pessoa que tem qualquer tipo de relacionamento de amizade com o juiz, porque ela é advogada, ou não pode conversar com o promotor. Não. Trabalho é trabalho, as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação, né? É muito doido isso. Já pensou? Todo mundo que estuda, cada um vai para um lado, você vai falar assim, não, porque o meu amigo é juiz, porque o meu amigo é procurador, porque a minha amiga é procuradora, porque a minha amiga está em outra área, porque... não posso mais, né? Não, então, tem que filtrar. As pessoas têm que saber que somos Trabalho humanos. trabalho. Somos humanos e estamos aqui para viver a vida da melhor forma, sem a história do julgamento fora das leis, né? Porque hoje é especialidade de todo mundo julgar, né? Eu tenho até todo mundo sabe, todo mundo dá opinião, exatamente, né? Medicina e direito, todo mundo é expert. E eu brinco, isso faz muitos anos que eu uso isso. Eu falo assim, gente, você quer ter uma vida incrivelmente tranquila, nunca precise de médico, de advogado e de polícia. Se você nunca precisar de médico, advogado, a sua vida está numa tranquilidade ímpar. Exatamente. Né? Ímpar. Agora, quando você precisar, não minta para eles. Né? Porque se você mentir para o policial, vai dar ruim. Se você mentir para o médico, vai dar muito ruim. E se você mentir para o advogado, vai dar muito ruim também. Vai dar muito ruim. Então, são 3 pessoas que, se você não precisar, tá ok. Mas se você precisar, seja o mais honesto possível com eles, para eles poderem te ajudar, como eles foram lapidados para te ajudar. Sim, entendeu? sabem. Então, ponto né? final. Eles sabem o que fazer. Eles sabem o que resolver. fazer. Agora, vamos falar um pouco de... vou sair um pouquinho. Vamos falar. Vamos sair um pouquinho da área jurídica. Porque, como eu disse, somos amigos e eu acompanho você e a gente já tentou combinar, né, encontros familiares em algumas situações e nunca conseguimos, né? Mas, assim, você é uma pessoa que trabalha pra caramba, né? Não é pouco, porque ser professora, ser advogada, ser mãe, ser esposa, ser filha, dá um trabalho bravo. Vai né? dar mesmo. E eu sei que você é uma pessoa que gosta de entregar o seu melhor para tudo que você faz. Então, para ser não perfeita, que eu não acredito em perfeição, mas ser muito boa nesses relacionamentos todos, você exige uma dedicação. E você também tem um tempo que você respeita demais, que é para você. E eu tô te falando isso, Yádia, porque como isso aqui é um podcast, eu recebo gente aqui que fala pra caramba de saúde, que fala de intelecto, e fala, né, tem bastante gente que tá vindo aqui entregando coisas muito legais. E você tem o seu tempo, a tua recomposição, a tua atividade física, a tua ida para
pra praia, que eu sei que você gosta, eu sei que você gosta de brincar com seus cachorros, entendeu? E aí aquela coisa, eu não acredito que a sua maternidade seja uma maternidade impositiva, né? Então você tem um relacionamento muito legal com filhos e com o marido, então você faz de tudo para a tua vida ser leve. E para a vida ser leve, a gente tem que ter saúde, né? Então, como é que você, a Yádia, professora, ajeita o tempo dela Nossa, gente. para olhar para si? Essa é difícil, né? Porque, nossa, o tempo, o trabalho nos exige demais, assim. Mas a atividade física, eu acho que as pessoas olham para mim, né? E me veem realmente uma pessoa que gosta da atividade física. E porque eu coloco, às vezes, como prioridade mesmo. É o meu dia, é meu horário, é aquele exercício. Eu sei que você está falando isso porque você sabe que eu já fiz tecido acrobático. Nossa já fiz Senhora. umas coisas diferentes, né? assustador. O tecido acrobático, aquele pano. Ah, você faz aquele pano, É. né? Inclusive, eu tô meio paradinha dessa atividade, mas ela tá no meu coração. Então, É lindo. é aquilo assim. É maravilhoso. É aquele momento assim, não importa se eu sou a professora, se eu sou a advogada, né? Se eu sou uma estudante, se eu não sei fazer nada, mas todo mundo é igual naquele momento, todo mundo se esforça e você tá lá, você controlando a sua mente. Nossa, isso é muito bom, muito bom. Então a gente precisa, principalmente na área jurídica, onde exige muito a parte mental nossa, né, nosso intelecto, você, né, desconectar um pouquinho, pouquinho, né? trabalhar o físico e deixar a mente descansando. Então, mas especificamente no tecido acrobático, você está ali se relacionando com o tecido, né? Mas existem algumas coisas que tem não só você ali. E tem aquela coisa da confiança, né? Alguém estar te segurando ou você estar segurando alguém. As pessoas não enxergam mentor, isso. né? Vocês não enxergam isso, assim, porque às vezes é uma coisa... É que nem esporte coletivo, né? Você tem que estar naquela coisa que as pessoas que dependem de você naquilo tem que Agora eu vou você. Começar no beach tênis, vou querer umas dicas. Bom, eu não sou mestre do beach tênis, mas eu sou velho nisso, tanto é que eu vou começar depois de 4 anos jogando, eu vou começar a fazer aula, porque eu estacionei. Sabe quando você chega no nível que você não consegue evoluir porque você tem os pequenos vícios e tal, e agora finalmente eu vou fazer aulas. Vou fazer aulas que eu considero até treino, né? Aperfeiçoamento. Eu falo que vou limpar. Eu tô no nível lástima. Lástima. Nível lástima. Daí eu vou pro iniciante. Tente me convencer que você está no nível lástima, que eu tenho certeza que você pegou a raquete e já conseguiu trocar. Aí une o esporte, une a praia, o beach, né? Que também é Ai, gente, não dá. Como eu sou uma pessoa conectada ao mar, assim, exatamente. A praia, eu sou outra, clima, eu sou outra praiano. pessoa quando eu estou perto do mar. Inclusive, o meu projeto de vida é fazer toda essa estrutura aqui, decolar como planejamos e tudo mais, mas como é internet, isso pode ser feito à distância, né? Então, eu não sei para onde ainda. Eu nasci em Santos, que é um lugar que eu sei que você adora, eu tinha intenção de voltar para lá. Mas o modelo que eu criei de estrutura para eu viver não é um apartamento. E em Santos é complicado, porque Santos não tem chão. Santos é uma São Paulo com praia. Exatamente. Santos só cresce para cima, né? Então é mais complicado. Mas eu daqui a 2 anos no máximo, eu quero estar morando a algumas quadras do mar, ou seja, onde for. Mas assim, quando você fala do beach, é muito legal, porque a coisa pegou de uma tal maneira, porque o beach nasceu na Itália e tal, e é um negócio que virou uma febre gigantesca, que é muito legal. Eu estou felizão que você está ingressando na história aí, e eu acredito que você só de
ter feito? Já tá com o projeto? Já tá pensando na tua raquete e tudo então, mais? já tô querendo dicas, o que já eu tá compro, pensando. que raquete que é. Ó, isso aí eu posso te ajudar, porque eu sou um Opa, frustrador. eu quero. Frustrador. Mas é isso. É pisar na areia, que a gente ama. É ficar dando risada pra caramba, porque você fica, inevitavelmente, ouvindo uma cornetada de um amigo seu que fala, não faz um negócio desse, e você também, quem tá de fora fica enchendo seu saco. É um negócio assim que você fala assim, hoje eu vou ficar um pouquinho lá. Não fica. Não existe ficar um pouquinho, cara. Não existe. Que legal. Quanto mais cedo você chega, você vai sair sempre no mesmo horário. Se você chegar às 10 da manhã para jogar, você vai sair 1h30, vai tomar um sol lascado e tal. Mas se você chegar às 8, você vai sair 1h30 também. O Eduardo sabe disso, porque ele mora lá em casa, né? E eu saio fim de semana com a Fabiana logo cedo. E se eu sair às 7h30, eu volto 1h30. Se eu sair às 10, eu volto 1h30, 2 horas. Então você vai ficando, vai ficando. Às vezes você até abusa da tua capacidade física. Porque você fala, vou jogar mais uma. É onde acontecem as lesões, né? As pessoas geralmente se machucam aí. Mas assim, a tua saúde é uma coisa que você cuida. Agora, eu sinto falta, meu corpo pede o exercício físico de qualquer natureza, tá? Sim. Mas o meu corpo pede, sim, o exercício físico é um momento realmente para a mente mas não... você é uma mulher que você nunca teve, na verdade, essa coisa de brigar com balança, nada disso. Você é uma pessoa esguia por natureza. Você, assim, mas o teu cuidado dentro do teu universo, que é um universo penal, né? E a aula, pode falar o que quiser. Você pode virar para mim e falar assim, eu amo o que eu faço. Tudo bem, mas é estressante. É estressante. E eu tenho visto muitas pessoas sentarem nessa cadeira aí e me falarem sobre a coisa do comportamento das pessoas em relação a si mesma. Por quê? Porque o mental não está acompanhando. Né? Então, assim como o terapeuta tem que fazer terapia, né? Você passa por situações muito estressantes, né? Na atividade Sim, é uma de trabalho. responsabilidade. Exatamente, por isso que eu estou te falando. Você tem lá, né? Você, apesar de você falar uma coisa que é essencial, que com certeza organiza melhor e reduz o teu estresse, que é o quê? Ter princípios pré-determinados, éticos e tudo mais, não prometer o que você não acha possível fazer e criar esta relação honesta com o teu cliente. Isso aí reduz o teu estresse, sem dúvida nenhuma. Só que, muitas vezes, o teu cliente não entende. E ele, família, pressão e tudo mais, papá. Você tem aquele momento que você fala assim, gente, sai todo mundo de perto de mim, pelo amor de Deus. Me deixa pensar que agora é eu comigo, eu preciso relaxar. Ou se você tem esse processo dentro do teu dia a dia de fazer terapia. Eu era um que não ligava, até o dia que eu precisei. Aí fiz 1 ano e meio, achei maravilhoso. Não, nunca fiz, achei assim. maravilhoso, achei incrível. E até o dia que a terapeuta virou para mim e falou assim, Wander, tchau. Como assim? Não, acabou. Você tá vindo aqui bater papo comigo. Vamos lá, minha família, vamos sentar no restaurante. Porque você tá vindo aqui, eu tô cobrando de você e eu não quero que você seja dependente. Você não tem que ficar dependente de mim, meu. Você é um cara da comunicação, você fala, você não esconde, você não reprime. E tchau. Vai embora daqui, vamos ser amigos. Não quero mais você no consultório. Eu gosto muito da solitude, não vou nem falar que é solidão, mas solitude. Então, eu produzo muito sozinha, né? Eu raciocino muito e eu sei das minhas limitações. Eu sei o que eu posso fazer e eu sei o que eu não posso fazer. Então, aquilo que eu consigo, né? Eu me comprometo e faço, e aquilo que eu não consigo, não fico preocupada. Mas eu devia... mas eu queria pegar aquele caso, sei lá, de 50 réus sozinho. Eu sei que eu não vou conseguir. Então, eu sei das minhas limitações. Não sofro muito com isso.
né? E com relação à cobrança, então, esse meu comportamento de assim, vamos fazer isso, esse é o caminho, também filtra esse tipo de abordagem. Protege, né? Ou me protege desse tipo de abordagem. Sabe que... E uma coisa que eu também tomo muito cuidado, e talvez isso me ajude, eu sempre mantenho, né, os meus clientes, que eu não tenho uma clientela muito vasta, porque eu gosto de fazer eu mesma, de tomar, né, à frente dos processos eu mesma. Então, isso também me dá limites de casos que eu possa pegar ou não. Mas eu sempre deixo os meus clientes atualizados do que está acontecendo, né? As movimentações processuais, eu tomo esse cuidado de deixá-los a par. Então, eles ficando tranquilos, sabendo que eu estou os atualizando, eu não tenho essa cobrança. Sim. Né? Eu não fica tenho. te ligando. E aí, doutora? Não tem. E aí, doutora? É o que eu vejo os meus colegas reclamando e aí, doutora? disso. Então, eu crio estratégias para eles não chegarem neste ponto. Show. É por isso que eu falei. Né? Por isso que eu pontuei antes de te fazer a pergunta, eu dei uma contextualizada, porque no processo, quando você está se apresentando, você já coloca as coisas de uma forma... Uma das coisas que eu falo é justamente isso. Comigo, né, você vai realmente estar atualizado de todo o andamento do processo. Eu faço questão de deixá-lo a par do processo. Então, é uma tranquilidade. O que te permite fazer dessa forma também esse teu discernimento de não querer abraçar o mundo. Né? Exatamente. Eu pego tudo que aparece. Não. Eu pego o que eu acho realmente que vai ser possível me dedicar. No começo da carreira dá para fazer isso? Eu acho que não, porque você está ainda formando a sua clientela. Né? Sim. Eu já consigo selecionar realmente aquilo que me interessa, que eu tenho a capacidade, tenho interesse de fazer, e aquilo que realmente eu não vou. Tá. Mas para a galera que vai nos assistir aí, que vai consumir esse nosso bate-papo, como que é essa aproximação, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Como é que você chega num advogado e tal? Porque tem o advogado X, o advogado Y, como todas as profissões, as pessoas dão credibilidade para alguns e não dão para outros. E fala-se muito daquela coisa da influência de advogados em relação ao magistrado, né? A promotoria, o que seja, ou a procuradoria, o que mais que o vale aí. Mas aí o que acontece? As pessoas ficam preocupadas. Ai, puxa vida, será que... Né? Como é que as pessoas chegam na IADIA, né? Porque muitas vezes é alguém que está na situação lá, fala, fala com ela aqui que ela vai te atender da melhor forma. Eu tenho um perfil, você conhece, né, no Instagram, que é o Mulheres Criminalistas, que lá é meio com um perfil mais profissional. E tem um post lá que eu fiz que é justamente isso. O que você procura num advogado? Né? O que você procura? Um escritório grande? Você procura um advogado que é famoso na internet? Né? Então... Que nem põe a mão mais em nada. Porque, assim, fica famoso, não põe a mão. Como que você avalia? Se você não tem um conhecimento jurídico, como que você avalia que um profissional é bom ou não? E querendo ou não, é o boca a boca. Perguntar, você conhece? E o advogado bom é aquele realmente que apresenta todo um contexto, que fala, né, com fluidez com o cliente, que mostra para ele, aquele advogado que fala assim, eu vou dar uma pesquisada e depois eu vou entrar em contato. Esse é um start para o cliente falar assim, olha, ele não tem o domínio sobre aquilo que eu preciso. Porque o cliente que senta no meu escritório, ele tem noção do que está acontecendo com ele, do que vai acontecer daqui um mês, do que vai acontecer daqui 2 anos, do que vai acontecer daqui 10 anos, e como que vai ser o tratamento jurídico dele, depois se ele cumprir a pena, o que vai acontecer com ele. Então, eu dou todas, eu abro as cartas e falei, é isso. E aí ele fica, né, livre para decidir realmente o que ele vai dizer. Mas o advogado realmente ele tem que mostrar conhecimento. Mostrar, como que eu vou avaliar que ele tem conhecimento ou não? Mostrar o que vai acontecer.
qual é a situação dele. Eu já atendi cliente que veio com uma denúncia. Olha, eu estou sendo acusado desse crime. Ao ler a denúncia, pesquisar também no processo, falei assim, olha, só que o crime que você praticou é um crime mais grave. Isso aqui pode se transformar num crime mais grave para você. Então, a gente tem que tomar cuidado, sua pena pode ser maior. Esse é um cliente que não voltou no meu escritório mais. Porque eu falei isso. Agora, pergunta o que aconteceu com ele. Caiu na pena mais grave. Né? Você vai perder? Eu falo para meus alunos, eu perco muito cliente quando eu atendo. Sim. Né? Que não retornam. Mas por quê? Porque eu falo coisas que ele não quer. É aquele cliente que vai contratar um advogado que vai prometer aquilo. Não, isso aqui vai ser fácil resolver. Fica tranquilo. Isso é... Não, isso não dá. Isso aí... Tem que... Isso aí é uma coisa que os professores nossos, lá atrás, 30 anos atrás, que tinham consciência já falavam. Outros não tocavam nisso, mas muitos já falavam, olha, não prometa nada. Não prometa. E não é só na área criminal. Não, qualquer... eu vou desbloquear. A pensão alimentícia, pode ficar tranquilo que eu vou abaixar o valor. Não prometa, né? Não faça isso. E aí o seu público que vai buscar, né, o advogado, ele também tem que se policiar de não querer o profissional que vai falar aquilo que ele quer. Exatamente. Mas o profissional que vai realmente abrir as cartas e falar assim, ó, essa é a situação sua. Sim. Seja ela qual for. Seja ela. Tem chance de você perder, tem chance de você ganhar. Mas olha o que nós temos aqui. O que a gente tem para ganhar? O cenário é esse, vamos lá. Exatamente. E os caminhos, quais os recursos, quais os prazos. Né? Por isso que dominar o processo, no começo da nossa conversa, dominar o processo é essencial. Essencial para você ser um... Agora eu vou falar de fora, tá? Eu vou te fazer um questionamento de fora, porque eu tenho muitos amigos, não só vocês que se formaram comigo, eu tenho dezenas de amigos advogados por aí. E assim, uma das pessoas mais bem relacionadas que eu conheço na minha vida é você. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus, e advogados, e brilhantes advogados. Eu fui vice-presidente da Associação Comercial de Sumaré, conheço gente pra cacete em Sumaré. E assim, pessoas muito legais que ficaram minhas amigas, né? E entre eles eu tenho um cara que foi presidente da ordem, inclusive eu acho que ele se elegeu agora. Tivemos eleições, né, semana passada. Anteontem e tal. Foi agora. Foi anteontem. Né? Não vi ainda o resultado, nem sei se ele, dia 21. Saiu vitorioso no pleito. Mas assim, ele é muito meu amigo. E a gente percebe o quê? As instituições, independente se é a OAB ou o CREA, ou o CRES, né? essas associações de entidades de classe. Entidades de classe, a gente percebe que elas não são tratadas como devem ser tratadas muitas vezes. Por quê? Uma entidade de classe, ela deve tratar os seus associados, né, as pessoas que estão ali dentro daquele grupo, defendê-los de alguma forma, né? E eu percebo às vezes que as pessoas ficam querendo politizar, né? Politizar, polemizar, quando na verdade o que eles têm que fazer? Prestar atenção na defesa dessas pessoas. E aí vira um negócio assim, nós estamos aqui para ficar vendo se o advogado não faz propaganda. Você está jogando de que lado? Contra ou a favor? Aí pro advogado denunciar o outro advogado, né? Eu vejo essas coisas e falo assim, gente, que mundo que vocês estão vivendo, né? Porque isso aqui, por exemplo, você é advogada. Dentro de um código de ética, pode ser que alguém olhe e fale assim, nossa, mas ela está lá falando do direito no podcast, falando dela como advogada e falando que a escolha do advogado deve ser feita prestando atenção em tais requisitos, ela está puxando para ela, está fazendo propaganda. Não, você não está pondo sua foto na traseira de um ônibus com o teu telefone. Você está aqui falando de justiça, de trâmites da justiça e de como as pessoas se comportam nesses momentos. Só que assim,
Para aquela pessoa que não está afim de fazer uma coisa legal, qualquer Porque coisinha estraga. a entidade, a OAB especificamente, é uma entidade muito tradicional, né? E tradicionalista. E dentro do nosso código, assim, é vedado qualquer tipo de Sim. publicidade, coisa que em outras profissões, né? Não Você tem faz- você- minimamente não- nenhum nenhum obstáculo. E então, assim, alguns são muito defensores, né, nessa proibição, outros já são mais liberais. Eu sei que agora no mundo de rede social, de influência digital, a OAB ela precisa tomar um cuidado ou ela ser mais relevante em alguns aspectos, porque o advogado ele é um comunicador. Claro. Enquanto ele comunicava, às vezes, dentro de uma sala de aula, né, de uma sala numa palestra, hoje ele tem a rede social, ele tem um alcance global para expor o seu conhecimento, falar sobre determinados assuntos, criticar outros assuntos. Então, e outra, né? A pessoa que domina a matéria, hoje tem todo o direito, e eu acho até dever, tá? Quando você domina, você é professora, você descobriu e você vai dar aula até, sei lá, quando você vai decidir não dar mais aula, mas eu não vejo essa data nem próxima. Né? Você vê, você gosta, você tem uma paixão por passar o conhecimento. E isso, você ou qualquer outro advogado ou qualquer outra pessoa de outra profissão, de outra formação, poder entrar no mundo digital para vender o seu conhecimento. Né? Porque você construiu esse conhecimento. Se você quiser fazer um curso, tantos fazem fisicamente, por que não digitalmente? Sim. Né? Você vai falar assim, pô, eu manjo pra caramba deste tema e eu acho que eu consigo sintetizar isso aqui em 15 aulas para esclarecer aquelas dúvidas que você tem presenteadas para você, porque você está todos os dias da sua vida dentro de uma sala de aula. Então você sabe o que gera mais questionamento. Quando você incomoda um outro profissional, realmente gera isso. Mas, voltando a essa publicidade, a OAB ela pede realmente que não mostre parte do processo, resultados processuais, mas nome, telefone. Não, mas isso, né? isso aí é básico, né? Mas Expor o cliente, nada disso. Mas eu estou falando, Mas não, uma você não vai panfletar, Não. né? Você não vai ficar fazer um perfil profissional e todo dia fazer uma postagem com o seu telefone. Isso aí você vai estar contrariando o código de ética, sim. Entendeu? Então a pessoa tem que ter esse discernimento. Mas assim, eu acho que o produto digital é uma realidade. Não tem como É uma a gente grande realidade. fingir que não existe. Não tem como. Você, por exemplo, qual que é, dentro da tua grade de aulas, qual é a aula que você mais dá? Processo ou... Hoje está mais direito penal, assim. Você sabe que muda de semestre para semestre, né? Tá. Mas a grade do direito penal acaba fazendo com que eu dê mais aulas sobre o direito material, que é o direito penal, do que o processo penal. Então, mas vamos lá. É fascinante. Mas vamos lá. Você, dentro da tua cabeça, como você falou isso aqui, não é uma coisa que eu estou chutando. Dentro da tua cabeça, você falou assim, caramba, tô pronta pra caramba pra isso, quando você criou a compreensão gigantesca que você tem do processo. Então, quando você manja do processo, você colocar o direito material dentro disso, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Então, você fez tudo isso. E aí você percebe que os teus alunos estão tendo grande dificuldade de fazer toda essa conexão do processo. Sim. Estou esquecendo o direito material. Do processo. Aí eles se perdem aqui no meio do caminho, pulam alguma coisa, Confunde. Aí você vai lá e monta. Você monta um treinamento. Você fala assim, vou montar um treinamento para isso, Aí você vai lá, você trabalha, você grava aula e tudo mais, Até um tempo atrás, não se fazia isso. Como é que você fazia? Você ia nas escolas que tinham, né? Quem ia prestar concurso, ia fazer esses
O que Tinha que- existia tinha que sempre buscar existiu, outra- só que era físico. Era físico, Só que era presencial, né? Eu mesmo fiz. Eu estava falando aqui para você. Eu fazia um curso em São Paulo que eu entrava numa sala de aula com 140. E, ó, barato nunca foi. Caro. Né? Quantas pessoas você conhece que hoje são juízes, promotores, que quem faz concurso público geralmente se mete em curso pra caramba depois da faculdade, né? Então, passaram por Damágios, por Flávios, por tantos outros que tinham essas coisas, que foram. O próprio Luiz Flávio, quando eu era aluno dele lá em São Paulo, ele montou a LFG, Luiz Flávio Gomes. A LFG, ele estava montando a LFG. E ele chegou um dia para dar aula e falou assim: hoje, o professor de vocês aqui está cheio de orgulho, porque ontem eu fiz a minha primeira aula online e tinham 1.300 pessoas assistindo. Porra, na primeira aula dele online. Ô, Yádia, eu tô falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Ele deu uma aula online e tinha 1.300 pessoas assistindo ele. Né? A partir daí... Hoje, qualquer livezinha que às vezes faz tem nego 100 que bota mil, 1 milhão, 10 mil. Entendeu? milhões. Mas assim, estamos falando de 20 anos atrás e de tema específico, técnico, para público específico. Não é um negócio que ele vai, que nem esses influencers, né? Que eu nem gosto de falar deles, porque influencers do quê, para quê, para levar para onde? Né? O que eles fazem para para influenciar alguém, né? Mas eu vejo isso e era uma coisa que, pô, isso não era publicidade? Ele dá uma aula magna para 1.300 pessoas ao vivo e você precisa ver. Não dava nem para mostrar no celular naquela época. Tipo, olha, foi assim ontem. Você tinha que entrar num lugar e nós fomos ver a aula dele. Ele deu... Não tinha, era uma câmera. Mas a nossa publicidade é essa: mostrar conhecimento, dar aula, transmitir assuntos, Exatamente. falar sobre isso que eu tô temas. falando. E ele já né? falava disso. Luiz Flávio já falava disso e outros tantos já falavam. Tive bons professores também, mas o ótimo professor é o que você lembra. Os bons professores passam, né? E a gente, graças a Deus, como você falou no começo, nós tivemos bons professores. Muito bons professores. Nossa, muito bons. Então, Yádia, mas eu vou falar uma coisa para você. Não dá para a gente conversar a vida toda, mas a gente tem que falar do direito como uma paixão. Eu fui um cara que fui para o direito, mas não me arrependo nem um segundo da minha vida de ter ido, porque o direito me deu um embasamento muito legal sobre toda essa estrutura e tal, até para entender aquela coisa do certo e do errado, por aqui não, sobre as falhas do Estado, sobre não só as falhas, mas as imperfeições crônicas, né, de estrutura e de tudo mais. Sou muito grato. Querendo ou não, o direito ele estuda a pessoa dentro da sociedade, ou seja, todos nós precisaríamos conhecer a estrutura estatal, os nossos direitos, as nossas obrigações. Exatamente. E eu, por exemplo, eu acho que eu deveria, não sei se eu quero fazer agora, mas eu deveria, logo que eu saí da faculdade de Direito, eu tinha que ter feito psicologia. Ponto. Uma coisa da minha cabeça. Eu ia entrar nisso de cabeça e acredito que ia ser bom nisso. Mas eu falo o seguinte, o direito, para mim e para você, com certeza, e para tantos outros que o entendem da maneira que nós entendemos, ele é o que nos iguala. Simples assim. Né? A lei, né? A organização legal de qualquer lugar do planeta é o que iguala as pessoas. Né? Então, eu queria que nesse desfecho você tocasse um pouco nisso, da tua visão exatamente de criminalista, até de advogada, né? E de professora. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não conseguem entender isso, que a lei é o que nos iguala. Então não adianta o B achar que é melhor que o C, que é melhor que o A, porque ele acha que ele é, porque ele tem uma linha de pensamento que ele acha que é melhor que a do outro. Né? E aí começa a acontecer o que é ruim, né? Que é todo mundo achar que é jurista e todo mundo achar que a opinião dele deve prevalecer e dane-se a lei. Então, para a gente entrar no nosso encerramento, eu queria a tua visão
prática, porque eu não sou um cara atuante. A gente se formou junto, mas você atuou como professora, como advogada todos esses anos. E eu não. Mas me fala de dentro do universo e entrega para essas pessoas que não vão nos assistir isso. O quão a lei é importante para nos igualar. Porque para a lei não tem rico, não tem pobre, não tem japonês, não tem preto, não tem branco. Não tem eu complementaria assim, a busca pelo conhecimento é o que nos iguala, né? O conhecer, o indivíduo precisa saber que ele precisa estudar. Estudar não é assim, eu preciso estar numa faculdade, preciso estar... Não, realmente buscar conhecimento é o que vai nos igualar, porque quanto mais você tem conhecimento, mais você respeita, né, as diferenças, mas você entende a necessidade de respeitar as diferenças. Acho que esse que é o cerne da nossa vida em sociedade. Então, quanto mais você busca o seu conhecimento, mais vertentes você tem e mais possibilidade de compreender as diferenças você tem. Quando você compreende as diferenças, você respeita, né, as diferentes. Acho que é isso que a gente precisa, né, mais. O estudo, o conhecimento. Não só ler os títulos, as chamadinhas, as dancinhas de rede social, mas se aprofundar, buscar aquilo que você conhece, buscar conhecimento, atrás de pessoas que têm esse conhecimento para compartilhar. E aí, a partir desse momento, é natural você respeitar as diferenças, compreender as diferenças. E aí ser um cidadão melhor. Conhecer para respeitar. E isso é para tudo. Para né? tudo. Isso é para tudo. Conhecer para tudo. respeitar. Para as relações humanas, para as relações legais. Legais. E eu até, religiosas, uma vez, agora, familiares. Mexeu comigo porque o meu pai, uma vez, meu pai é falecido agora, poxa vida, daqui a 4 dias faz 7 anos. Nossa. Já faz 7 anos, muito rápido. Rápido mesmo. Muito rápido. E uma vez ele me falou um negócio. Porque assim, fala-se muito, né, de proteção, fauna, flora, natureza, e um cara uma vez falou que tinha horror de zoológico, né? Porque esse negócio de zoológico, porque o confinamento do animal, e aquela teoria bruta, né? Bruta mesmo. Sou contra, bruta, não sou lapidada, contra, sou contra. Sou contra. Mas eu era muito jovem. E o meu pai, o cara falando isso, e eu prestando atenção no cara. Meu pai me puxou de lado e falou assim, vem cá, conhecer para respeitar. O zoológico tem uma utilidade muito grande. Por quê? Porque te aproxima daquilo que você tem que ter respeito. Então, você quer respeitar o animal, você tem que saber chegar perto, ver a beleza dele, entender, ler a plaquinha no zoológico. Você não vai só olhar para o bicho, você vai lá ler o que é, como é que é, de onde veio e tudo mais. Babá. Conheça tudo, filho. Conheça tudo. Presta atenção em tudo. Se você acha que o mico, o leão dourado vai sumir e tudo mais, babá, não está no alcance do teu braço cuidar dele. Mas saber o porquê das coisas e entender. E se alguém te perguntar, se falar assim, olha, é que está acontecendo isso. Não é só uma ação, não é ação humana. A intolerância está realmente relacionada à falta de conhecimento. Acabou. Conheça para respeitar. Então, o zoológico tem a sua função. Filho, presta atenção nisso. E outra, recomende. Você veio, eu te trouxe por isso. Eu não te trouxe do zoológico para você ver bichinho. Eu te trouxe do zoológico para você olhar, entender, respeitar isso depois, né? Porque o cara falou isso, ele me deu essa aula de respeito e depois ele me botou no carro e me levou lá. Ele falou, tá vendo aqui, ó? Lembra que eu te falei lá atrás? Você tá aqui para isso. Né? E na época até tinha o Simba Safari, que os bichos vêm na janela do carro assim, né? Você passa assim, ou você olha o leão aqui do lado, entendeu? Então, eu acho que é para tudo. Para tudo. Tudo que você conhece bem, você respeita. E nesse mundo que a gente está vivendo, de gente com um monte de preconceito e tudo mais, e um monte também de imposições, né? Porque o cara que se acha excluído, ele quer te impor as coisas. E eu acho que ninguém tem que impor nada a ninguém, né?
Eu sou super a favor de toda a liberdade possível, desde que não se contrarie a lei. Né? Você tem todo o direito de ser o que você quiser, a hora que você quiser, onde você quiser, desde que você não desrespeite a lei. Porque quando você desrespeita a lei, você está violando o direito de outros. E aí está errado. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa liberdade e as pessoas ficam clamando por respeito. Nós estamos em 2024, né? A gente está bem atrasado. A gente está bem atrasado. Século XXI. Porque, não, mas século XXI. E a gente ainda tem que ficar discutindo isso, cara. Né? Isso é uma coisa que me gera um inconformismo gigante. Você ainda tem que ficar discutindo preconceito, você ainda tem que ficar discutindo essa coisa de porque o fulano não faz o que eu quero. Não, cara, tô cansadão disso, viagem. Tô cansadão disso. Mas com muito prazer, né, de te receber. Eu tô bem feliz. O nosso papo pode ser cansativo para alguns, mas também não estou ligando para isso, porque para mim foi ótimo. Foi né? maravilhoso, nossa senhora, uma amizade de tantos legal. anos. E aí, décadas. nós vamos programar Vamos. outros para que você possa vir e aí a gente vai tocar no mundo real. A gente vai falar de casos específicos e tal, para as pessoas poderem consumir os bastidores, né? Porque a gente falou hoje Estou à disposição. Genérica, tal, papá. Inclusive, eu te falo, minha casa, sua casa. Se você quiser fazer qualquer tipo de debate com alguém que seja interessante, você desenvolver um tema com algum amigo seu, professor ou algum mestre que você teve que se dispõe a vir e tudo mais, para a gente abrir o leque. Minha casa é sua casa, você faça isso, agende quando você quiser, porque agradeço eu estou demais. completamente aberto para isso. Porque, como acabamos de dizer, o conhecimento nos leva a mais próximo das coisas boas e do entendimento e, né, sermos pessoas melhores. Nossa, né? eu que tenho que agradecer o convite, o carinho, a dedicação, a conversa, o tempo de estar aqui com você, conhecer realmente o seu espaço, a sua dedicação. Eu vejo aqui que você também está numa missão, né? Uma missão que chegou para você, comunicador como você que interage demais, fala de todos os temas. Eu também vou me colocar à disposição para quando você precisar de algum assunto, seja jurídico, seja acadêmico. Só não falo de beach tênis, porque ainda estou na fase lastimável. Né? Mas quem sabe eu progrido um pouquinho. Na próxima vez a gente já troca algumas dicas. Inclusive agora nós temos um motivo a mais para nos encontrar, que é para nos divertirmos jogando beach tênis. Né? E às vezes a gente esquece, a gente tá tão perto, mas parece ser tão longe, né? Porque os afazeres da nossa vida, querendo... E o tempo, né? O tempo é um negócio, é um ativo maravilhoso, só que consome um tempo precioso. Né? Então, agora, nesse bate-papo, a gente vê como que, né, o nosso tempo precioso. Mas a assim, nossa primeira partida de beach tênis juntos vai ser em Santos. Vai ser em Santos. Vai ser fechado. Vai ser em Santos. Tá mais do que combinado isso. Passarei vergonha. E aí a gente ainda vai ver se a Flávia tá boa de campeonato. Eu vou precisar da Flávia. Vamos pegar a Flávia lá. Beijo pra Flávia, querida. Beijo, Flávia Billy. Flávia Billy. Mas, cara, eu tô muito feliz, eu tô muito honrado e nós vamos... E sabe quem vou encontrar quarta-feira? Quem? Uma sustentação oral que vai fazer junto comigo, João Daniel. O senhor Rassi? Vamos estar lá no tribunal. Eu vou agora esculhambar aqui, né? Porque é o seguinte, eu sou muito fã dele, eu também sou muito fã de ficar ajoelhada fazendo reverência. Ele é incrível. Ele é incrível, ele é engraçado, ele é um cara... E de quem nós estamos falando? Estamos falando de João Rassi. Daniel Rassi. João Daniel Rassi. Advogado de São Paulo. Então, vou mandar um recado para você, João Daniel Rassi. Você tem duas pessoas que eu admiro demais aqui
E você, eu já te convidei para vir aqui. Não foi uma, não foram duas e não foram 3 vezes. E você fica, e nunca me dá uma resposta. Então, Yadi, você veio aqui, bateu um papo, nem doeu, né? Foi bem legal, foi bem tranquilo. Então, aí, ó, vamos terminar a conversa dando uma bronca num amigo querido que a gente tem, para que ele venha até aqui para a gente fazer nossa resenha aqui. Opa! Iradia, muito obrigado. Feliz demais. Nossa, eu que agradeço, de coração. Vamos ter outros encontros desse, mas eu acho que o próximo vai ser numa quadra de beach tênis lá em Santos. Opa, mas ó... Numa quadra não, né? Que em Santos não dá para jogar meio-dia porque a no beach real, beach verdadeiro. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Coração. Parabéns pelo seu espaço, que é incrível. E obrigado, família, né, que está aqui na cidade e liberou ela para que viesse aqui dar esse privilégio para todos nós, né? Bom, 88 Rockets fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço muito a Yádia pela entrega de conhecimento que foi gratuita, né? Que foi gratuita. A entrega, mas custou muito tempo, custou muita dedicação para ela ter tudo isso para entregar, né? Então, muito obrigado, gente. A 88 Rockets volta em breve com mais um especialista, uma autoridade em algum tema que vai ficar aí na cabeça de vocês, fervendo um pouquinho, porque é para isso que a gente está aqui. Valeu, gente. Obrigado.